o professor Renato Nogueira, para que eles possam estar compartilhando conosco acerca da Lei 10.639 e 11.645. E aí, nesse nosso bate-papo, nós vamos estar entendendo qual é a importância dessa lei durante esse processo. Boa noite, professor Cristiano. Boa noite, professor Renato. Boa noite. Boa noite, professora Selma. Boa noite, professora Selma. Boa noite, É um prazer. Tudo bom? É um prazer tê-los aqui. Nosso muito obrigado antecipado. Então, nós gostaríamos que vocês falassem sobre a importância de estar estimulando a percepção dos nossos meninos e meninas, né, no tempo e espaço, a partir do histórico, a partir desse processo histórico da Lei 10.639 e 11.645. E as perspectivas que nós temos, os desafios e o que elas apontam. Podemos começar? Fique à vontade, professores. Se não quiser, à vontade, querido. Então, Quer começar? Pode falar. pode falar, não tem problema não. Fique à vontade, professor Cristiano. Não vou falar muito. Alô? Oi. Oi. Ok? Ok. Bem, assim, a Lei 10.639, né, para mim, ela faz parte do meu curso profissional, vamos assim dizer, né? Então, eu acho importante, eu sempre colocar isso, porque eu carrego ela na veia, vamos assim dizer. Quando eu comecei, como em 2004, eu fui convidado na Metropolitana, onde eu trabalhava, na Metropolitana 1, em Nova Iguaçu, para implementar a Lei 10.639 nas escolas da regional, né? E fiz esse trabalho, naquela época eram 142 escolas, tudo muito, né? A gente não sabia o que era, como que, né? Tudo novo, tudo muito, né? Pego de surpresa, vamos assim dizer. E já naquele momento eu observava que havia, né? Tipo uma barreira. Então, assim, quem quer fazer isso? Ninguém queria. Então caiu para mim, para que eu pudesse fazer, né? E desde lá, então, eu continuei os meus estudos, focando as minhas experiências acerca dessa lei, que lá depois, em 2008, veio se transformar na Lei 11.645. Parece muito tempo, né? Passaram 17 anos e a gente ainda tem a necessidade de falar sobre a Lei 10.639. Porque, na verdade, a gente percebe que ela nunca foi implementada de fato. Ela ainda tem um caminho a percorrer, né? Sabemos que isso é uma luta, que veio uma luta do movimento negro que é incessante. Por isso que eu sempre me atenho a continuar falando Lei 10.639, né? Não que eu esqueça da 11.645, mas eu coloco como base a 10.639, que foi a inicial de cultura africana e afro-brasileira. Mantenho até hoje em qualquer coisa que eu vá falar, né? Seja que eu fale ou que eu escreva, eu sempre mantenho a Lei 10.639. A minha dissertação de mestrado foi sobre a Lei 10.639, né? Um projeto que eu pesquisei numa escola em Marechal Hermes, que foi fruto, né, dessa minha intenção e dessa minha colaboração para a implementação da lei. Então, como eu falei, ainda a gente continua 17 anos tendo que falar da lei, né? Porque a gente... Próprios colegas. Exatamente, né? E aí eu vejo isso, como eu falei, da prática do racismo estrutural é tão latente na sociedade que as pessoas elas não querem se ligar a isso. O próprio negro, ele quer se descartar disso. Ele quer ter aquela forma blasé dele dizer assim, não, vamos falar da diferença, vamos falar do multicultural, vamos falar de outras coisas, né? Mas nunca quer tocar no ponto do racismo, né? Do preconceito racial. Porque muitas pessoas acham que isso é mexer com coisas, com feridas, etc. É o chamado... Podemos chamar o chamado mimimi, né? Que as pessoas dizem
falam muito sobre mimimi, a questão de identidade, né, professor Renato, que precisa ser trabalhada das crianças, com nossos meninos e meninas, negros e não negras, e não negros, porque essa questão deve e precisa, de forma urgente, ser implementado de maneira tal que se torne uma coisa sistemática, um fazer sistemático. Então, dentro dessa proposta de educação, onde devemos estar apontando, sim, que temos que ter e falar disso, sim. E que isso é uma incomodação que vem há muito tempo, né? E, nesse sentido, a questão do projeto Ser, lá atrás, você vê, lá atrás, já tratava dessas questões, priorizava esse debate e reflexões, né? E trabalhando com o corpo docente, com toda a comunidade escolar, houve aquele desdobramento de ações bem positivas e bem bacanas. Mas, como você bem disse, não é uma coisa confortável para estar fazendo. E aí, pode continuar, professor, desculpa. Não, concordo. Eu acho que esse Cristiano colocou bem, né, Selma, em relação à legislação. O que eu penso é que é necessário, como a lei já existe há bastante tempo, já tem uma legislação, ela está regulamentada, tem orientações, tem diretrizes. Então, além da Lei 10.639, que ela, na verdade, é um conceito que ele acaba trazendo junto com ele todo, é a própria LDB, é também a 11.645, são as orientações para a educação das relações étnico-raciais, são as diretrizes curriculares para ensino de história e cultura afro-brasileira, para a transformação da sociedade, para a produção de narrativa, de uma subjetividade, um modo de pensar, modo de ser. Só que a escola não anda descolada de mais nada. Nesse sentido, tem outras instâncias sociais que também precisam estar engajadas. A escola, o engajamento não é fácil, e tem outras instâncias que precisam de um engajamento também muito estrutural, muito forte, ou seja, ter uma disposição política para realizar a implementação de práticas antirracistas, de práticas africanistas, de práticas que não sejam eurocêntricas. Então, para que isso aconteça, a gente não pode só responsabilizar a escola, tem esse fator. A escola tem uma dificuldade de fazer isso, obviamente, por vários fatores, porque os próprios agentes da escola são pessoas que estão enredadas também no imaginário racista. Tem o racismo institucional, o racismo estrutural, que perpassa tudo isso. Agora, a escola, sem ter outras instâncias que apoiem, que façam isso junto, fica muito difícil, porque não passe de mágica. Eu fico lembrando que a Lélia Gonzalez, que ela, de alguma maneira, eu acredito que os escritos da Lélia Gonzalez, que é uma filósofa bem interessante, que fala de americanidade, que fala sobre a América Latina. Ela coloca uma questão que é mais ou menos como se fosse convidar a sociedade brasileira para sentar no divã, para enfrentar esse fantasma que é o racismo, que não reconhece esse racismo. E aí lembrei da Neuza Souza Santos, que é o tornar-se negro, né? Que é uma discussão, se as pessoas muitas vezes não se sabem, às vezes sendo mais retinto, mesmo tendo pele retinta, independente do tom de pele, elas não sabem negras por um fator, vários fatores, dentre eles, por conta de um apagamento, uma invisibilidade, uma ausência de uma consciência racial mais crítica, ou de um letramento racial. Então, eu acho que os exemplos são vários, e aí Cristiano já colocou inúmeros. Uma pessoa, muitas vezes, diante de uma situação de racismo, ela pode não perceber que ela foi preterida de uma vaga por conta do racismo e achar que foi um defeito dela mesma. Mas, muitas vezes, ela foi maltratada, ou ela foi tratada indevidamente por uma questão racial, óbvio. Como ele comenta aqui, o caso de um estudante que não confiava em ninguém, no mundo hostil, no mundo racista, esse estudante com 16 anos, percebia que não era bem-vindo em certos locais que não eram para ele estar.
né, entre aspas. Então, nesse sentido, eu acho que não dá para responsabilizar só a escola. As ações são políticas, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade em todas as suas áreas de atuação para isso. Agora, a educação é um nicho, vamos dizer, é uma área que isso tem sido feito, né? Que existem ações, eu imagino, eu acredito que trabalhar isso curricularmente, no projeto político-pedagógico das instituições, das escolas, é uma alternativa. Fazer isso de um modo não... sem ser turístico, né? Não pode ser essas datas. Tem que fazer isso trazendo inúmeras reflexões. Por exemplo, dia 13 de maio, eu comento, até escrevi um pequeno texto provocativo, que tem vários 13 de maio, né? Um 13 de maio foi a revolta de Carrancas, em 1833, que me parece esse foi o 13 de maio original. Ainda tem um 13 de maio de 81, do Lima Barreto, e 7 anos mais tarde tem um 13 de maio de 88, que é a Lei Áurea. Agora, a Lei Áurea me parece um apagamento deliberado do 13 de maio de 1833, que é um 13 de maio onde a agência era negra, onde por uma autoria de personagens históricas negros e negras que se fez uma tomada de 2 fazendas, né, na região lá na província, uma província do sul de Minas Gerais, à época, né, fazendas de Campo Alegre e Bela Vista. Eu acredito que contar essas histórias é importante. É importante que, como o racismo trata de relações étnico-raciais, que as pessoas brancas participem nesse debate, né, compreendam o seu lugar nisso, que as pessoas tenham seus lugares de fala, e todas as pessoas falem a partir... O lugar de fala não é o silenciamento de ninguém, mas é porque as pessoas falam de um ponto de vista, e ninguém precisa falar por ninguém, mas é necessário que as falas sejam engajadas e tenham um grau de responsabilidade, sem medo de reconhecer os privilégios. Então, as pessoas brancas têm privilégios na sociedade brasileira. Reconhecer isso sem nenhum tipo de purido ou do tipo se sentir mal com essa situação. Milindros, né? Então, eu imagino que a instância escola, ela é um lugar para fazer essa prática, mas ela descolada de outras não dá conta. Então, a gente precisa ser política de Estado, né? Então, é um pouco isso. Eu acredito que o que nós chamamos de 639, que é o nome, né, o conceito de um projetão, de um projeto que é de ação afirmativa na área de educação, ela precisa se confirmar como política de Estado. E isso que depende muito dos atores políticos, todos os atores políticos, desde as professoras, professores que estão na escola, mas também de agentes públicos que fazem a gestão desse processo. Então, acho que o trabalho, e aí a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, do Estado, né, a Secretaria Estadual de Educação, ela tem esse projeto, acho que é importante que tem um braço, como a Selma Reis, professora, que faz um tipo de trabalho que é de acompanhamento, um trabalho de uma forma de acompanhar, planejar, subsidiar, dar apoio, suporte para que isso ocorra nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Então, e o Rio de Janeiro, né, as secretarias estaduais de educação no Brasil, elas pegam muito mais o ensino médio, mas também existem escolas, no caso do Rio de Janeiro, que tem do 6º ao 9º ano, algumas, né? Elas têm 6º ao 9º ano. Agora, principalmente a responsabilidade do Estado, do ensino médio. Então, eu creio que é criar políticas para a juventude, né? Políticas para a juventude que vão discutir com os setores de segurança, com os setores de saúde. Então, acho que o desenho dessa prática, ele precisa ser um desenho político, né? Independente de serem